do Evangelho segundo São Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 19. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Irmãos e irmãs, hoje, segunda-feira, dia 22 de fevereiro, nós celebramos a festa da Cátedra de São Pedro. Cátedra significa cadeira. É daí que vem a palavra catedral. Uma igreja catedral é a igreja onde fica a cadeira do bispo. A cadeira representa o Cristo mestre da igreja, o Senhor, o pastor, aquele que preside a igreja, seu corpo. É o lugar daquele que representa a cabeça desse corpo. Então hoje nós lembramos que foi dado a Simão Pedro o poder das chaves do reino dos céus. Ele é o primeiro entre os iguais, quer dizer, ele é um bispo entre os outros bispos, mas o primeiro entre todos os bispos, porque ele ocupa a cátedra de São Pedro, isto é, ele ocupa a cadeira do chefe dos apóstolos. São Pedro apóstolo exerce o seu ministério hoje por meio de Jorge Bergoglio, o Papa Francisco. Nós estamos e devemos estar em comunhão com o Papa Francisco, aquele que se senta na cadeira de São Pedro em Roma como bispo. Porque foi ali que São Pedro morreu dando testemunho de Jesus. Então todos aqueles que ocupam na igreja o lugar de São Pedro exercem aquele poder que nosso Senhor deu a São Pedro. É um poder de serviço, por isso um dos títulos do Papa é servo dos servos de Deus. E a missão principal do bispo de Roma, que nós chamamos de Papa, é garantir a unidade, é ser o critério de união de toda a igreja. Porque a igreja é muito grande, tem muitas expressões, muitas culturas, muitas raças, muitas línguas. Há de haver alguém que seja o critério visível de unidade, senão esse corpo se desmantela, como aconteceu, infelizmente, nos grandes cismas da igreja. O primeiro cisma, que deu na igreja ortodoxa, separou-se da igreja de Roma, no século XI, e depois o segundo grande cisma, a reforma protestante do século XVI. Claramente não era a vontade de Deus que houvesse o rompimento dessa unidade. E o que garante que não haja mais cismas é o Santo Padre, o Papa. Por isso é crucial que nós estejamos em comunhão com o Papa, obedientes a ele, rezando por ele, como diz os Atos dos Apóstolos. Toda a igreja nascente rezava por Pedro, que estava preso. Irmãos, rezemos pelo Santo Padre, o Papa Francisco, defendamos o Papa Francisco de todas as críticas da própria igreja, dos próprios membros da igreja. Infelizmente, vivemos tempos difíceis em que os próprios católicos mais conservadores vêm criticando, ofendendo, desrespeitando o sucessor de Pedro, que é o Papa Francisco. Ele é o legítimo pastor que o Senhor colocou à frente da sua igreja. Vamos dar suporte a ele pela nossa oração, interceder por ele
e por suas intenções. Ele recebeu de Cristo o poder das chaves. Tudo que ele ligar na terra é ligado no céu, tudo que ele desligar na terra é desligado nos céus. Quer dizer, ele tem o poder de declarar se estamos ou não em comunhão com o corpo místico de Cristo, que é a igreja. Até amanhã, queridos.